Mercado Semanal. Ora, olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mercado Semanal. Abrem-se assim as portas para a partilha intermunicipal e a troca de ideias sobre assuntos dos concelhos desta grande região do Tâmega e Sousa. Não há propaganda dos municípios para vender, nem compramos tempo de antena para as oposições. Só temos para dar a nossa promoção a uma análise política desta grande região e de uma forma o mais abrangente e simples possível. Eu sou o Zé Carlos Barbosa e neste terceiro Mercado Semanal estão comigo Sinfães, Marco Canaveses e Amarante. Como é habitual, apresento por ordem alfabética os meus convidados e, por sorte, e por ordem alfabética, mais uma vez, começo pelas senhoras. É a segunda participação, isto é um pouco mais vacinas, depois da primeira dose há sempre uma segunda. Obrigado, Ana, por estares connosco. A professora Ana Ferreira é de Amarante e adora uma boa caminhada. Não sei se foste convidado ou se algum partido cedeu um lugar para poderes ir na caminhada do 25 de Abril, amanhã, ou vais fazer como o ex-presidente Cavaco Silva, vais ficar aí por casa? Não, amanhã vou participar numa caminhada do 25 de Abril. Em Amarante? Hum, Não, numa caminhada, muito bem. Numa caminhada. Apresento então de Sinfães, está connosco o Hélder Silva, é militante socialista, é enfermeiro, é o criador da página Somos Sinfães, que tem mais de 18.500 seguidores. Hélder, muito obrigado por teres aceitado o desafio e vires partilhar connosco as tuas ideias sobre Sinfães e isto tudo no contexto de Tâmega e Sousa. Eu sei que estás habituado a correr entre o Porto e Sinfães. Portanto, em vez de te perguntar onde é que tu estavas no 25 de Abril, vou-te perguntar onde é que tu vais estar no 25 de Abril, entre o Porto e Sinfães. Olá, bom dia. Obrigado, José Carlos Barbosa, pelo convite para integrar esta equipa fantástica de representantes dos concelhos do Tâmega e Sousa. Desde já agradeço e é um prazer fazer parte deste painel. Agradecer também a última mensagem enviada no último programa. em relação ao falecimento do meu avô. Obrigado. Obrigado também ao colega que trocou comigo, porque eu iria estar presente e agradeço a permuta que foi feita. De facto, já era algo esperado, não é? Mas nunca estamos à espera, nem queremos que parta um de nós. Obrigado. Em relação à pergunta que fizeste, se amanhã vou estar entre Sinfães e o Porto, vou estar no Porto. Minha esposa vai ficar a trabalhar e eu então vou ter que ficar no Porto, tomar conta da minha bebé. Portanto, vou ficar aqui por baixo. Pois. E já agora também és pai recentemente, né? Nasceste uma segunda vez muito recentemente, porque nós, quando somos pais pela primeira vez, nascemos outra vez, e portanto, e parabéns também por isso. Obrigado. Passo já então para a apresentação do Leonardo João Machado, que também aprecia os tons mais rosas da política nacional e até é líder da Juventude Socialista do Marco Canaveses. O conselho de que eu acho que, sendo jovens, os jovens são sempre muito irreverentes, mas aqui o compromisso deste jovem é representar no mercado semanal o Marco Canaveses. Obrigado também a ti, Leonardo, por teres aceitado este desafio. O Marco Canaveses não vai ter caminhada, eu sei. As comemorações vão ser transmitidas com um direto, como agora se usa, e serão no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Bem Viver. Como líder de uma juventude, vais estar assim coladinho ao telemóvel ou vais mesmo lá estar presente nessas comemorações? Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite, pelo desafio para estar aqui nesta banca a vender o meu produto. Muito obrigado e enalteço esta iniciativa que é, de facto, salutar, uma vez que a nossa região merece ser debatida e é cheia de contradições e, ao mesmo tempo, de uniões que devem ser ressalvadas e, por isso, obrigado por teres criado este desafio. Bom dia aos colegas do painel. Amanhã, com certeza, estarei colado ao telemóvel, até porque eu sou um amante do 25 de Abril. Sou filho de uma geração já pós 25 de Abril, mas sou um amante do 25 de Abril e é claro que estarei colado ao telemóvel a seguir essas comemorações que serão feitas no meu município, na freguesia de Bem Viver. Já agora dizer que as primeiras comemorações do 25 de Abril que o meu município fez fora dos espaços do Conselho, que normalmente eram sempre comemorados nos espaços do Conselho,
foram na minha freguesia, da qual eu sou tesoureiro da junta de freguesia, por isso foi um orgulho muito grande que nós há 2 anos fizemos essas comemorações. Muito bem. Muito bem. Feitas as apresentações e depois de termos recusado fazer parte da Superliga e com todas as consequências que daí advieram, a partida em debandada de todos os outros, com exceção dos espanhóis, parece-me a mim que foi culpa nossa, nós recusámos o convite e toda a gente fugiu, com exceção, claro, dos espanhóis, porque já sabemos que eles fazem sempre aquela pirrice, já que os portugueses recusaram, nós vamos aqui ficar até ao fim. Bem, seguimos então em frente para os temas com os meus convidados, que os meus convidados trouxeram para esta semana. E o primeiro tema vem do Marco Canaveses. O Leonardo João Machado traz como tema a cultura. Esta semana em Lisboa foi feito um velório em frente à Assembleia da República pelos profissionais ligados à cultura, que quiseram lembrar o abandono a que a cultura foi remetida, segundo eles, durante os confinamentos. E em que medida é que isto te preocupa? E lá está, e aqui eu puxo sempre esta linha da tua juventude. Em que medida é que isto preocupa um jovem? A falta esta aparente esquecimento sempre da cultura. Eles são sempre remetidos lá para o fim, sempre os últimos a... Eu não sei se era esta a perspectiva com que tu querias começar. Imagino que não. Eu queria aqui a perspectiva do Marco e do Intermunicipal. Não é? Exatamente. A cultura é uma temática que me é bastante querida e daí ter trazido esse tema para a minha primeira mostra de produtos nesta banca. Bem, a cultura, como está vertida na nossa Constituição, todos temos direito à educação e à cultura, não é? E o Estado deve promover a democratização da cultura e incentivar, assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e à criação cultural. De facto, ao longo dos últimos anos, não, ao longo dos anos, focando-me essencialmente nos anos pós-25 de Abril, de facto a cultura se calhar foi sempre um parente pobre no nosso orçamento de Estado, não é? Há anos e anos e anos que se luta por um orçamento, por 1% para a cultura no orçamento de Estado e continuamos sem esse 1%, falando inclusivamente um pouco contra aquilo, porque sendo socialista assumido, contra também aquilo que são as práticas do meu próprio partido, porque ainda não chegamos a esse 1% para a cultura, que eu acho que era mais do que merecido, mais do que necessário para podermos, de facto, ter cultura de qualidade no nosso país. Em relação ao que eu vos trazia para vos falar, eu gostaria de vos falar de algumas iniciativas que têm sido levadas a cabo e criadas no meu concelho, que era isso que eu tinha também para vos falar neste dia. Porque ao longo de vários anos eu olhava se calhar para o município vizinho ali da Ana Ferreira de Amarante com alguma inveja, porque via que Amarante tinha uma agenda cultural pensada e programada, enquanto que no Marco não havia uma estratégia a nível cultural, quer fosse... Havia alguns eventos desenvolvidos pela Câmara Municipal, mas a agenda cultural era essencialmente feita através da agenda das associações culturais do concelho, o que, de certa forma, seja feita justiça a quem à base do voluntariado executava esses eventos, mas na minha ótica era um pouco redutor a agenda cultural que o município do Marco de Canaveses tinha, enquanto comparando com o município, por exemplo, de Amarante, eu gosto de falar sempre do município de Amarante como exemplo a nível de agenda cultural, porque acho que é de facto interessante, e não falo apenas do Festival Mima, por exemplo, mas de outras iniciativas. Desde logo, por exemplo, Amarante tem um cineclube, que eu acho que é uma coisa muito importante num município relativamente pequeno como os nossos são, que é muito importante para a criação de novos públicos e a mostra de outro tipo de cinema que não aquele que está diariamente nas grandes salas de cinema. Nos últimos anos, o Marco Canaveses tem vindo a fazer tem dado passos firmes para a democratização cultural, apostando na diversidade e na criação de novos públicos, que acho que é uma coisa extremamente importante.
com a criação de um Festival Literário do Marco, em que se celebra o livro e a leitura, não é? O Festival de Jazz, uma nova imagem nas festas do Marco, com a oportunidade de trazer ao Marco Canaveses artistas com outro tipo de projeção nacional, que era coisa que não existia, e, entre outras atividades, como a Noite Verde ou algo do género, que têm trazido ao Marco Canaveses gente de fora para mostrar aquilo que de bom se vai fazendo no Marco Canaveses, mas também com outro tipo de agentes culturais externos com maior projeção, para que no Marco Canaveses as pessoas também não estejam sempre apenas e só a ver aquilo que é produzido pelas companhias de teatro, pelas associações, pelo que quer que seja, do nosso concelho, que têm o seu mérito cultural, têm qualidade, mas também é preciso coisas novas, que é assim que nós vamos crescendo enquanto sociedade. Na semana passada, a temática da cultura também esteve presente no mercado semanal, e falava-se da programação cultural em rede. Pois, e era isso, eu já estava aqui por acaso, olha, estás-me a tirar, é mesmo isso, caminha nesse sentido, que é isso que a mim me preocupa mais. E como é que achas que isso pode acontecer? Eu, por aquilo que eu fui, fiz algum trabalho de casa de pesquisa, fui recorrendo a alguns contactos, e pelo que eu sei, está a ser programado um projeto que tem como entidade líder a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, e que tem como entidades co-beneficiárias a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, a Associação de Municípios do Val de Sousa, a Rota do Românico, o município de Cabeceiras de Basto e o município de Mouldinho de Basto. E acho que, pelo que eu percebi, será um programa que terá duração de 1 ano e meio, de 18 meses, entre o ano de 2021 e 2022, e que pretende criar uma rede de programação cultural descentralizada, com um fio condutor comum, aliando a programação cultural ao desenvolvimento de visitas guiadas no património cultural da região. E acho que isto é uma coisa muito importante, nomeadamente estas parcerias com a Rota do Românico, por exemplo, que envolve os nossos municípios. Eu tenho um carinho muito grande pela Rota do Românico, porque eu próprio já participei em alguns eventos musicais que a Rota do Românico levou a cabo, aqui há uns anos atrás, que era o Natal aos Reis, com a Associação Andarilhos de Baião. E acho que é muito importante o estabelecimento destas parcerias e a dinamização de uma rede cultural que abrange a todos os municípios do Tâmega e Sousa. Deixa-me então passar, e aproveitando essa para passar à Ana, porque foi como tu disseste há pouquinho, já falámos nisto, temos falado nisto, já falámos nisto pelo menos semana passada, e até abordámos isto também de alguma forma, e mesmo este roteiro pensado, também falámos isto no primeiro programa, e aqui, porque realmente o exemplo da Amarante nesse aspecto é como o Leonardo dizia, é muito bom, e portanto temos que sempre pegar nos bons exemplos. E como é que vamos fazer isto? Como é que achas que se pode pegar na cultura e ser ela, realmente poderia perfeitamente, tem que ser a cultura a servir de roteiro, a mostrar-nos toda a nossa grande região entre nós. Aqui que eu gostava que às vezes também vocês pensassem era como é que nós podemos pegar nos nossos concelhos, nas pessoas dos nossos concelhos, e estarmos ligados. Ou seja, a mim preocupa muito esta ideia de pegarmos nas pessoas de Felgueiras e mostrar-lhes o Marco, e mostrar-lhes Sinfãs e Baião, não percebes? E esta troca de cultura entre municípios, de forma a que as pessoas não precisem muito de... É claro que vão ter que ir passear até ao Porto e até a Lisboa, mas que fiquem cá. Ana. Ora então, bom dia a todos. Quero cumprimentar os meus colegas do painel. Relativamente então ao primeiro tema, o tema da cultura, concordo com algumas coisas que o Leonardo disse, na medida em que a cultura nunca foi reconhecida ou pouco considerada pelos governos, e nomeadamente